Olá a todos, sejam bem-vindos a mais um episódio do Let's Speak About. Hoje vamos falar sobre o mundo dos doutorandos, perceber quais são os desafios, as pressões, na realidade perceber um bocadinho como é que os investigadores de informação têm enfrentado este desafio que é o doutoramento. Como convidados temos hoje a Sofia Franco, doutoranda em Educação Física e Desporto na área da Atividade Física e Saúde da Universidade de Lusófona. Temos também a Margarida Santos, doutorada em Educação na especialidade de Educação para a Saúde da Faculdade de Motricidade Humana da Universidade de Lisboa, e o Pedro Rosado, doutorando em Química do Instituto Superior Técnico da Universidade de Lisboa. Sejam bem-vindos, muito obrigado por aceitarem este desafio. Na verdade, começamos por perceber o que é que vos levou ao doutoramento, se foi por acaso, se era uma coisa que já tinham pensado quando estavam nas licenciaturas, no mestrado, se era algo que sempre pensaram ou se proporcionou-se e surgiu. Então, se calhar posso ir começando. Eu entrei na licenciatura com uma ideia muito fixa que já tinha desde muito pequena, que ia ser professora de Educação Física, não sei porque foi a única hipótese de profissão que alguma vez tinha pensado, e quando entrei na faculdade mudei um bocadinho de ideias e gostei mais da parte ligada à saúde. Como durante a faculdade, durante a licenciatura, gostei muito dessa área, acabei por ir falando com alguns professores que estavam a desenvolver projetos de investigação e acabei por estar envolvida com alguns projetos de investigação já desde essa altura. Portanto, desde o final da licenciatura, durante o mestrado, estive integrada num grupo de investigação e foi aí que desenvolvi também a minha tese de mestrado. Então foi um bocadinho, enverdei por aí, comecei e fui ficando. No fundo, depois meteu-se o Covid pelo meio e depois surgiu a oportunidade de fazer o doutoramento num projeto, e como já estava envolvida com as atividades do centro de investigação, acabei por ir ficando e fiz o doutoramento também no seguimento desse trabalho que tinha estado a desenvolver. O doutoramento já era uma coisa pensada para o futuro ou surgiu por causa dessa questão do projeto? Sim, não necessariamente, porque lá está, eu desde o 5º ano que eu dizia que queria ser professora de Educação Física, portanto tinha assim a ideia muito fixa nisso, e foi um bocadinho só do curso e do que fui vendo durante a licenciatura que depois virei um bocadinho mais para esta questão da investigação, que me acabou por interessar um bocadinho mais na área ligada mais à saúde, e como comecei a trabalhar em investigação depois acabei por ir ficando aí. No teu caso, Pedro? No meu caso, um bocadinho diferente, porque sempre estive mais relacionado com a parte da biologia e da parte da química, portanto sempre quis trabalhar um pouco em laboratório. Portanto, depois do mestrado surgiu a oportunidade de ter uma bolsa de investigação no técnico, e então acabou por ser um bocadinho, conduziu-me ao doutoramento, de certa forma, porque realmente queria continuar esta experiência no laboratório e, portanto, o doutoramento fazia todo o sentido e, portanto, durante aqueles 2 anos que eu tive a bolsa de investigação, acabei por ir concorrendo a bolsas da Fundação de Ciência e Tecnologia, e posteriormente acabei por ganhar uma bolsa que é financiada pela FCT, mas que é atribuída ao Centro de Investigação onde estou inserido e onde fiz a minha tese de mestrado. Então vai no âmbito do próprio técnico. Sim. Que acabou por Exatamente. convite, eventualmente. Sim, ou seja, é um concurso Interno? mas qualquer pessoa pode concorrer, ok? E pronto, e depois somos selecionados. Ok. E pronto, felizmente. Por ser um percurso natural Sim. onde estás inserido. Exatamente. No caso da Margarida? Eu comecei a ganhar o meu interesse pela investigação na altura em que estava a tirar o mestrado em Reabilitação Psicomotora. Os professores, algumas das dinâmicas e dos trabalhos das aulas envolviam este trabalho, esta reflexão ao nível da investigação, realização de trabalhos que envolviam esta parte da investigação, e eu ganhei esse interesse, este gostinho exatamente por esta área. E depois, quando terminei o mestrado, havia um projeto na faculdade que era coordenado pela professora Celeste Simões, que inicialmente comecei com um convite para colaborar numas atividades, e depois surgiu então a bolsa de licenciada para o projeto PROMS, que é de promoção da saúde mental nas escolas, o Erasmus+. Acontece que eu, nessa altura, já estava com a ideia de fazer o doutoramento, mas só depois do projeto terminar, que terminaria em 2022. Acontece que houve uma mudança da lei em que, para se ser bolseiro de investigação, era necessário estar inscrito, matriculado na instituição. Então eu acabei por me matricular no doutoramento mais cedo do que aquilo que eu pensava e pronto, para me candidatar posteriormente à bolsa do doutoramento, do projeto PROMS, e pronto, foi assim que iniciei esta minha caminhada e envolvi depois o meu projeto de investigação com o projeto PROMS, com algumas alterações,
e pronto, envolvi assim, mas claro que sempre, não sempre, mas eu sabia que eventualmente gostaria de fazer o doutoramento, mas pronto, foi num outro timing. Isso deu uma oportunidade Exato. mais cedo, gostava de Sim, fazer, sim, e enquadrando o teu projeto nesse sim, sim, sim. projeto. Uhum. Ok. Sofia, no teu caso, que investigas aqui na área da atividade física e da saúde, quais foram essencialmente os principais desafios nesta área que tens vindo a encontrar ao longo do teu percurso de doutorando? Uhum. Então, eu diria que assim, o maior desafio na minha área de trabalho e também de investigação é a questão de sermos profissionais de exercício a trabalhar com saúde, porque na realidade não existe nenhuma legislação em como profissionais de exercício são profissionais de saúde. Somos técnicos de exercício físico, é assim a designação, e pronto, legalmente tanto faz ter uma licenciatura, um mestrado ou um doutoramento ou um curso técnico para poder exercer as mesmas funções. Só que na realidade o conhecimento não é bem o mesmo, não é? Entre estes 3, 4 graus de especialização. Então acho que a principal batalha tem sido um bocadinho, não é fixar, é um bocadinho chamar a atenção para... Também tenho vindo a perceber ao longo do tempo que profissionais de saúde, médicos, enfermeiros, etc., têm também estado cada vez mais alertas para a questão da importância do exercício físico para pessoas com doenças crónicas, principalmente, e que, portanto, já procuram também um bocadinho o nosso apoio, o nosso trabalho. Mas sinto que o principal entrave em muitos projetos de investigação que temos a implementar agora e projetos futuros tem sido um bocadinho nesta questão de não sermos profissionais de saúde e então em que modo é que conseguimos interagir com o sistema de saúde e como é que conseguimos ajudar as pessoas com a prática de exercício não estando enquadrados num sistema de saúde legalmente. Isso é uma batalha também um bocadinho pessoal para profissional. Pessoal, diria que da área profissional toda, não só minha, mas sim, ou seja, fazer um bocadinho ver que tentar avançar algum tipo de legislação que permita, ou seja, que faça com que o Sistema Nacional de Saúde perceba qual a importância do exercício, que felizmente já estão a perceber, só que também definir graus de conhecimento e que tipo de profissional é que pode fazer que tipo de tarefas e que está apto para fazer certas coisas. Saúde. Uma pergunta, falaste da doença crónica, o teu projeto de doutoramento está um pouco ligado a essa área, certo? É assim, o meu projeto de doutoramento é um programa de exercício físico, na realidade são 2 intervenções diferentes, nós estamos a tentar perceber o efeito de 2 intervenções de promoção da atividade física para mulheres sobreviventes de cancro da mama que estejam a fazer terapia hormonal com inibidores da aromatase. No fundo são senhoras que já fizeram quimioterapia, radioterapia, já fizeram aqueles tratamentos mais agressivos, estão numa fase de sobrevivência, não se chama bem assim, mas pronto, para que seja mais fácil de entender. E temos um grupo de senhoras que faz exercício estruturado no ginásio 2 vezes por semana e temos outro grupo que tem uma intervenção um bocadinho mais breve, mais relacionada com a modificação comportamental e adquirirem hábitos de mudança comportamental e de atividade física no seu estilo de vida e não necessariamente terem uma coisa muito regrada e tão acompanhada que às vezes dá pouca autonomia, não é? Porque um grupo está muito dependente de ter profissionais que façam exercício com elas e o outro nós tentamos dar-lhes ferramentas para elas fazerem exercício de forma independente. E estamos a tentar perceber a longo prazo, portanto elas fazem estes exercícios durante 4 meses e depois nós acompanhamos a vida delas ao longo de um ano depois de terminarem para perceber se efetivamente integraram hábitos de exercício, se mudaram as suas motivações, se mudaram os seus comportamentos a longo prazo. E essa adaptação, foi preciso entrar nos hospitais de saúde? Sim. Dificuldade dos papéis de cada profissional. Sim, ou seja, pronto, nós fomos buscar formação na área de exercício e oncologia com a Liga Portuguesa contra o Cancro, por exemplo, e a partir daí estabelecemos contactos com alguns médicos e temos alguns hospitais parceiros, o Hospital de Santa Maria, CUF Tejo, São Francisco Xavier, por exemplo, e tínhamos alguns médicos oncologistas que conhecíamos e que no fundo encaminhavam senhoras, no nosso caso, para o projeto para poderem participar. E aqui sentimos algum entrave, primeiro da parte dos médicos que não percebiam muito bem o que é que nós queríamos fazer e que íamos pôr as senhoras em risco de alguma coisa, e por outro lado também das próprias pessoas que têm muito medo, principalmente depois de um processo de tratamento oncológico, têm muito medo de fazer exercício e têm algum receio do que é que
conseguem ou não conseguem fazer, e então temos que explicar um bocadinho qual é que é o nosso papel, explicar que não vão estar a pegar em barras com 100 quilos e que não vão ser atletas olímpicos, não é esse o objetivo, e portanto explicar um bocadinho quais é que são os benefícios, o que é que o exercício pode ajudar na gestão dos tratamentos e dos efeitos adversos, principalmente, das terapias oncológicas, e desmistificar aqui alguns medos, tanto da parte dos médicos como da parte dos doentes. Explicar aqui um bocadinho a pergunta que eu queria fazer à Margarida na perspectiva do teu doutoramento, ligar aqui a educação e a saúde, e acho que acaba por se complementar um bocadinho. Quais são os principais desafios aqui de ligar estas duas áreas distintas, mas que na realidade estão tão interligadas e são tão importantes trabalhar em conjunto? Sim, o meu doutoramento foca-se muito na educação para a saúde mental nas escolas. Portanto, eu acho que, na minha perspectiva, estes comportamentos de saúde nas escolas, numa saúde mais física, são mais bem aceitos no contexto escolar do que propriamente abordar aquilo que é uma temática da saúde mental, que pode causar aqui, faço alguma associação do termo saúde mental automaticamente àquilo que é uma doença mental ou um mal-estar, e não é isso que a saúde mental é. O termo saúde mental é de facto o bem-estar emocional, social, exato. Portanto, aquilo que noto como um grande desafio é o meu projeto de doutoramento envolve aqui a promoção de saúde mental nas escolas, ou seja, nós dentro do projeto PROMIS fazemos formação a professores no âmbito da saúde mental, das competências socioemocionais, da resiliência, dos problemas de comportamento dos alunos e dos professores, porque isto tem uma visão da whole school approach, ou seja, tenta envolver todos os elementos que fazem parte da comunidade escolar, todos os agentes educativos, família, professores, direção, os decisores políticos, portanto aqui numa ótica de estarem todos envolvidos para a promoção da saúde mental naquilo que é o contexto escolar. Acontece que há uma consciência por parte dos professores e das próprias direções da necessidade de haver uma intervenção nestas áreas nas crianças, nas competências socioemocionais, da promoção da resiliência, pelas necessidades que cada vez mais vão manifestando. Acontece que nós, enquanto equipa, damos formação a professores, eles gostam muito porque envolve a formação dos professores sobre este currículo, e depois acabam por implementar um conjunto de atividades que nós desenvolvemos no projeto europeu dentro da sala de aula, e de facto veem resultados muito positivos nos seus alunos e sentem melhorias na relação, no envolvimento com os colegas, com o próprio professor. Só que depois nós terminamos o contexto de formação e as pessoas dizem que vão dar continuidade, mas nós já temos noção, e por já termos contactado, que sem a supervisão não há esta continuidade pelas diretrizes que depois a própria escola tem, a própria visão daquilo que é a educação para a cidadania e o desenvolvimento, não é? Que está sempre com alguns... tem tido alguns constrangimentos ao longo do ano, esta aceitação daquilo que são os domínios trabalhados na cidadania e desenvolvimento, e também pela as próprias orientações que o Ministério da Educação dá, e aquilo que é mais valorizado, não é? Que não é a questão das ciências mais exatas, da matemática ou do português e da química, desculpa, mas é verdade, não é? É esta questão de que, de facto, nós ainda não vemos, apesar de estar escrito na documentação, por exemplo, no perfil da aluno, na saída da escolaridade obrigatória, que os alunos devem ter um conjunto de competências e de valores que estão inseridos naquilo que é a promoção da saúde mental, das competências sociais e emocionais, mas depois não é feito um trabalho direcionado, um trabalho formal daquilo que é esta promoção, que de facto a investigação mostra, e já há inúmeros estudos e inúmeros programas a nível nacional do impacto que têm, não é? Portanto, exatamente. Sim. Falavas aí de um modelo que promove, na realidade, o envolvimento da família na escola. Sim. Sentiram na implementação que isso existe, ou que de facto existe uma deficiência por parte da família, por parte da escola? É interessante porque este programa, apesar de não ter sido desenvolvido para a pandemia, no momento em que nós estávamos a desenvolver o currículo, foi em 2019, quando estávamos a desenvolver os materiais e foi todo o processo de recolha de dados, estávamos em confinamento.
E o que aconteceu? Este projeto, no âmbito do projeto, nós tínhamos de ter, enquanto equipa, reuniões com os pais que estavam no grupo experimental, era um quase experimental. Durante a pandemia, nós, claro, conseguimos um universo de 1000 e poucos alunos a nível nacional, o que foi extraordinário, tendo em conta a pandemia, e nas reuniões nós tivemos, online, na altura do confinamento, 80 e poucos pais. Para nós foi incrível, 80 e poucos pais e que de facto consideraram o projeto muito importante, que os ajudava a abordar determinados temas que no dia a dia eram difíceis de introduzir, porque o manual, o currículo PROMS é composto por 7 manuais. Ele abrange as idades dos 3 aos 18 anos. Então temos 4 manuais, 2 manuais com atividades para o professor a implementar no contexto de sala de aula, 2 manuais de atividades para o aluno depois realizar em contexto de casa, no contexto de casa ou noutro contexto fora do contexto da escola, um manual com orientações para os pais promoverem a saúde mental em casa, um manual com orientações para o professor promover a sua saúde mental e um manual com orientações para os decisores políticos, para abranger toda a população alvo do projeto. E então os pais, quando faziam as atividades com os alunos em casa, de facto sentiam que permitia abordar determinados temas. Uma mãe até falou que tinha 2 filhos, um é que estava envolvido no PROMS e o mais velho pediu para realizar também as atividades em família e, portanto, potenciava aqui muito boas relações. Durante a pandemia, sim, o que é que acontece? O fator diferencial do meu projeto de doutoramento que utilizou o PROMS foi o depois, quando nós tivemos o grupo de controlo. Eles fizeram a formação e implementação depois da fase da avaliação do projeto PROMS europeu e eu tentei fazer uma nova recolha de dados nesse grupo e fiz novamente reuniões com os pais, já não estávamos em confinamento, apareciam 9 pais. Portanto, de facto, houve um envolvimento dos pais inicial e que foi, se calhar, a pandemia, pelo facto dos pais estarem mais conscientes e alerta daquilo que são as manifestações comportamentais e de algum mal-estar emocional, ou pelo facto também da comunicação social alertar, nesta altura, para aquilo que é o aumento da manifestação de problemas de foro da saúde mental, poderiam estar mais despertos. Acontece depois quando voltamos àquilo que é a nossa rotina de dia-a-dia, a rotina normal, acabou por se desvanecer um pouco aqui o envolvimento dos pais. Claro, sim, exato, sim. A palavra da Maria, de facto, o Pedro faz aqui, pertence às ciências exatas, né? E quando falamos aqui de química e de matemática, falamos essencialmente de resultados, de provas, de evidências científicas. Sentiste no teu percurso, ou estás a sentir no teu percurso, que existe de facto essa pressão extra por ser uma ciência exata? Sim, realmente, nós trabalhamos muito no laboratório, aqui nesta parte da química, biologia, etc. Portanto, nós temos um trabalho muito prático e realmente temos de procurar ter resultados que sejam palpáveis e depois publicáveis e que, na realidade, depois tenham uma tradução para a sociedade, não é? No meu caso, aqui tentar trabalho com resistência a antibióticos por bactérias, portanto, tentar arranjar um novo fármaco que seja capaz de matar essa bactéria e que seja possível que a população em geral o tome. Pronto, é aqui um desafio extra acrescido e realmente estar no laboratório a viver isso diariamente, porque realmente queremos esses resultados bons e porque sejam promissores, temos que saber gerir bastante bem tudo isto, porque realmente acho que a pressão aumenta um bocadinho, mas talvez até essa pressão seja imposta por nós mesmos, porque queremos fazer melhor e realmente ter bons resultados no final. Sentes que a pressão então é mais da tua parte, neste caso, do que até dos orientadores? Sim, acaba por ser porque realmente queremos ter... Na verdade é o objetivo final de tudo. É o objetivo final. É conseguir esse facto. Exatamente. E às vezes quando não se consegue acaba por ser um pouco frustrante, mas acabamos por ter que perceber que às vezes ter um não resultado também é um resultado e é muito importante, porque realmente outra pessoa já não vai investigar esse composto, por exemplo. Portanto, acaba por aqui ser importante saber gerir estas expectativas que nós é que vamos impondo.
Isso é uma frase interessante, até porque nós às vezes achamos que este artigo não dá para publicar porque não tem estes resultados. Isso é efetivamente alguém pode não investigar isto porque nós já chegamos à conclusão que de facto não tem associação. E é importante. Alguém me consegue explicar um bocadinho como é que é o dia típico do doutorando? Se tivessem que explicar a alguém que agora vai iniciar o doutoramento, como é que são os vossos dias? O meu é capaz de ser, se calhar, assim, o mais diferente, porque é entre o ginásio e uma sala, portanto, se calhar é assim um bocadinho estranho, mas normalmente, por exemplo, de manhã tínhamos muitas avaliações de participantes e aqui lá está, como a minha amostra não são bactérias e células no laboratório, são pessoas. Nós avaliávamos pessoas, portanto, medíamos, punhamos a fazer provas, etc., para termos dados para as avaliar. Depois, muitas vezes, passando algumas horas no computador a introduzir dados, a analisar bases de dados, a escrever artigos, a procurar artigos. E depois, anualmente, ao final do dia, tinha sempre as sessões de exercício do projeto. Portanto, estava no ginásio 1h30 a dar treinos a um grupo de 10 senhoras que tinham tido cancro da mama. Por isso, se calhar, é um bocadinho diferente, diria, dos colegas. Vão pensando também como é que conciliam na realidade, se gostava de perceber como é que conciliam esta realidade do doutoramento, do trabalho que têm, com o vosso descanso também. Quando estão a descansar, estão a pensar nesta introdução de dados que a Sofia fala, nos artigos que têm de escrever, nas bactérias que estão provavelmente em repouso para perceber se vai dar ou não vai dar o resultado, ou conseguem desligar e têm períodos de descanso neste dia típico. No meu caso, realmente, o meu dia típico acaba por ser realmente ir de manhã para o laboratório, vestir a batinha, ir trabalhar com as bactérias, metê-las a crescer, depois sintetizar alguns compostos. Pronto, acaba por ser muito no laboratório, um bocadinho diferente. Mas diria que se calhar a visão mais clássica que as pessoas têm do investigador, não é? Vestir a bata e ir para o laboratório. Mas depois realmente existe muito essa parte também de análise de dados, etc., que depois tem que ser feita, e a parte da escrita de artigos, que realmente acaba por ser importante. Mas sim, o dia-a-dia nesta parte da química e biologia acaba por ser muito passado no laboratório, e essa é a realidade de uma parte que faz assim uma visão típica do investigador, com a visão mais do investigador de ciências sociais, e ter aqui também esta partilha do ginásio e de que na realidade a componente prática é feita no ginásio. No teu caso, Margarida? Eu posso dizer que eu tive diferentes dias tipo enquanto doutoranda. Porquê? Porque eu estive envolvida noutros projetos enquanto estava a fazer o meu doutoramento. Estive, no caso no primeiro projeto em que eu estive com bolsa, foi o projeto PROMS, ou seja, envolvia muito no processo de recolha de dados muito quantitativo, enviar os e-mails para os participantes, gerir toda essa parte da recolha de dados, que também acabava por ser trabalho para o meu doutoramento. Depois tinha também as formações que tínhamos de fazer aos professores, que fazia parte do projeto e também do meu doutoramento, e então acaba por ser muito trabalho de secretária, computador. Algumas, no caso, houve sessões que eram online, portanto continuava a ser tudo computador, eram dias passados no computador. Exatamente. Depois acontece que a minha bolsa no projeto... Essas sessões seriam presenciais se não houvesse pandemia? Seriam presenciais. Atualmente nós continuamos a fazer formação aos professores, mas fazemos em formato blended, porque de facto há aqui um maior conforto também para os professores, não têm de ficar na escola até tarde, já estão no conforto da sua casa, e acaba por ter benefícios nesse sentido. Sim. Depois acontece que quando a minha bolsa do projeto PROMS terminou, lá está, um investigador não tem um contrato de trabalho fixo, e então eu estava muito confiante que queria conseguir terminar o resto da tese no ano, só que não aconteceu os primeiros meses, e então eu decidi procurar uma nova bolsa e encontrei uma bolsa aqui na Lusófona, no Centro de Estudos, no CEID, no Centro de Estudos Interdisciplinares
de Educação e Desenvolvimento, penso que é assim o nome do centro, num projeto com a professora Teresa Teixeira Lopo, que tive um ano e lá está, novamente, estava a trabalhar, vinha para aqui, trabalhava neste projeto e depois quando saía ia trabalhar no meu projeto de doutoramento. Nesse ano foi um pouco mais complicado porque o nível de trabalho, depois eu também estava envolvida noutras atividades com a formação do PROMS que continuou e depois também tinha outras atividades extracurriculares com crianças, então acabei por estar envolvida noutras coisas e o meu projeto de doutoramento ficou ali um bocadinho em segundo plano, exatamente, obrigada. Depois, finalmente candidatei-me à bolsa da FCT. Na primeira vez não consegui, por isso é que depois tentei aqui na Lusófona e consegui a bolsa da FCT e aí a vida do doutorando fica muito mais orientada para aquilo que é o seu trabalho. A pessoa tem muito mais tempo livre para aquilo que são o trabalho na sua tese. O seu trabalho, exatamente, ao passo que noutras situações isso não acontece. Então aí também já estava numa fase mais avançada do doutoramento, de produção, de escrita, então os meus dias focaram-se muito em computador novamente, análise de dados, escrita científica, portanto é muito... depois há colegas que gostam de sair para outros espaços para trabalhar, eu não prefiro ficar no conforto da minha casa e há maior foco, exatamente. E sentem que nunca desligam durante o processo de doutoramento? Eu posso... Até porque tem alguns casos que tiveram aqui projetos associados. Sim. Acabaram por ser pós-trabalho que estavam a fazer o... Sim, eu partilho assim um bocadinho a experiência também nisso, ou seja, quando a bolsa terminou, e como não é nenhum contrato, não é? Ou seja, acabou naquele mês e portanto eu a partir desse momento também comecei a dar aulas numa empresa de formação, dou consultas de fisiologia do exercício no Hospital da Luz, estou a tentar acabar o doutoramento, então a pessoa começa-se assim a dividir para várias coisas e então acho que ainda consome mais os dias porque estamos a tentar ter tempo para acabar o doutoramento, que é a nossa tarefa principal, mas também temos que dividir a atenção para outras fontes de rendimento naquele momento. Então sinto que, pelo menos para mim, é um bocadinho difícil não estar a pensar no que é que tenho para fazer. O descanso é importante, o dormir também é importante, também conseguem desligar para poder recuperar, para ter força para a semana a seguir, conseguem ir desligando ou... Eu, no meu caso, depende das alturas. Depende, por exemplo, se eu termino uma tarefa, consigo desligar. Se a tarefa fica a meio, ou eu já estou a antecipar algumas questões, ou, por exemplo, estou numa fase em que já obtive os resultados e tenho que começar a refletir sobre aquilo que vai ser a discussão dos resultados. A minha cabeça não para, não é? Em todos os momentos. Estou a conduzir, estou a fazer as minhas atividades, estou sempre a pensar. Às vezes sonho com... já tive momentos em que acordo com ideias e depois tenho de apontar coisas. Sonho, exato. Portanto, há alturas... Depois outro fator, e que eu aconselho a todos, se calhar, é fazerem terapia, porque ajuda muito neste processo de tomar consciência que nós temos de ter períodos de descanso. E então foi um trabalho que eu desenvolvi. Sim. E é um trabalho que depois eu desenvolvi de que, pronto, aos fins de semana, fora caso seja necessário mesmo, eu trabalho ao fim de semana, mas tentar mesmo não fazer um horário, cumprir esse horário e ao fim de semana não... A certeza que o foi ter um horário e ao fim de semana... Sim, às vezes não o cumpria, mas pronto, mas... Mentalmente, sim. Semelhante, tentavam descansar ao fim de semana, ou tentam? No meu caso, eu lembro-me que no início do doutoramento, aquela vontade de querer fazer muito mais e aquela vertente do laboratório não nos permite, tenho que ir ao laboratório e meter aquelas bactérias a crescer, preciso no dia a seguir para trabalhar e preciso de fazer isto, e então, mas realmente ganhando alguma experiência percebi que era importante ter esses momentos de pausa e de reflexão que acabam depois traduzir-se bastante nos resultados que conseguimos obter, porque temos sempre de pensar no que é que estamos realmente a fazer e isso é muito importante, o descanso, é realmente determinante para ter um doutoramento com sucesso, diria eu. Sentem que o doutoramento é um período, ele é efetivamente um período de maior tensão, de maior stress. Algumas pessoas referem mesmo um período de maior isolamento. Sentiram isto ou estão a sentir isto durante o vosso percurso? A nível pessoal e familiar conseguem inserir com a vossa parte profissional? Sim, eu talvez, conheço colegas que também fizeram o doutoramento e
estavam com uma bolsa individual, ou seja, concorreram com uma bolsa individual FCT e no fundo tinham um projeto que era deles, e eu estou integrada numa equipa de investigação em que temos um projeto em conjunto, então eu não sinto tanto esse isolamento porque na realidade trabalho muito em grupo. Eu dou as sessões de exercício com uma colega, para fazer as avaliações aos participantes não chega a ser só eu, temos que ser mais, e também tenho as participantes, não é? Portanto acabo por não me sentir, estar assim tão sozinha, especialmente a trabalhar não tenho sentido isso. Também tenho sorte, pronto, os meus orientadores dão bastante apoio, portanto não me sinto assim deslargada, sinto bastante apoio em questões profissionais, ao contrário, por exemplo, de alguns colegas que fizeram o doutoramento de forma sozinha, não tinham nenhum projeto, eram eles o orientador, e aí queixavam-se um pouco mais dessa questão do isolamento e que não sentiram muito apoio. Que acho que disseste, porque na realidade considero isso, que acho que há uma relação diferente com os orientadores no período de doutoramento que não existe no mestrado, que é um período consideram isso? Sim. Sentiram esse apoio também? Sim. É assim, a minha orientadora de mestrado é a mesma do que agora de outra vez. Portanto, se calhar é um bocadinho diferente, sim. Portanto, tive sorte nesse aspecto porque fomos construir essa relação, portanto a coisa agora deu-se bastante bem, sim. Mas no meu caso é a mesma coisa, ou seja, os meus orientadores de doutoramento são os mesmos da tese de mestrado, portanto é um trabalho contínuo, sim. Está a ser um tema diferente e neste caso aqui tenho um projeto que é só meu no laboratório, mas acabo por ter apoio e outros colegas que dão esse suporte. No meu caso, eu senti maior isolamento na fase final do meu percurso, que é um processo mais pessoal e envolvia a escrita, então ali os últimos 6 meses, se calhar foi um processo mais solitário, porque envolvia a escrita. Exato, sim. Mas ao longo do meu percurso não senti isso, porque também como estava envolvida num projeto, era um contacto diário, com reuniões, e claro que a nossa equipa também acaba por se apoiar muito e portanto senti sempre algum suporte ao longo da minha tese. Mesmo no período de maior isolamento sabia que se tivesse necessidade. As famílias vão sentir esse suporte. Sim. Às vezes nem sempre é fácil a família perceber. Na realidade há quem diga, uma vez ouvi esta frase e considero que é verdade, que é só quem está no doutoramento é que sabe o que é estar no doutoramento. Sim. Portanto, a essência, a resiliência que é necessária, porque muitas vezes temos outros trabalhos e precisamos de conciliar, sentem isso, que às vezes nem sempre do outro lado nos compreendem ou sentiram que de facto... Bem, eu posso ter tido imensa sorte porque a pessoa com quem eu vivo também trabalha em investigação e os meus pais são professores universitários, portanto todos fizeram doutoramento também, portanto eles sabem o que é passar por este processo ou conhecem um bocadinho melhor, portanto sim, diria que nesse aspecto não tenho grandes queixas. E por falar também na questão do descanso, e só pegando aqui um bocadinho nisso, eu, por exemplo, quando comecei o doutoramento senti necessidade de arranjar um hobby para ter ao final do dia, para desligar um bocadinho o cérebro do trabalho, às vezes até podia voltar a trabalhar a seguir quando voltasse a casa, mas tinha pelo menos ali uma quebra de 1-2 horas todos os dias ali ao final da tarde, e sinto que isso ajudou bastante a ter ali um período em que desligo o cérebro do trabalho, e às vezes até ajuda depois, não é? A olhar para os documentos com os olhos diferentes, não é? A pessoa ganha alguma distância. E quando Sim. volta vens com É. e eventualmente já teve estas ideias, estas coisas, Sim. é diferente do que estar ali todos os dias. Sim. Gostava de saber um bocadinho o que é que aconteceu de inesperado no vosso processo, algo que vocês aprenderam que não estavam à espera, pode ser algo mais pessoal, algo no vosso projeto, na vossa investigação, mas algo que não estavam à espera e que na realidade aconteceu. Eu acho que no meu caso, assim, a primeira coisa que eu penso realmente é aquela parte de gerir a frustração de não ter os resultados que quer e que preciso. E eu acho que isso aí foi realmente bastante inesperado, porque ao início é muito difícil de lidar, mas realmente esta construção de gerir expectativas e frustração, realmente, eu acho que foi bastante importante criar isto. Na realidade estamos a falar muito de na área mais social, eu também sou da área social,
de Ciências Sociais e, de facto, nós muitas vezes analisamos dados, no caso da necessidade, no caso da química, é aquilo que a bactéria te der. Portanto, Sim, exatamente. há um tempo que é preciso esperar para multiplicar, para Sim, por exemplo, no meu essa caso, eu gestão de expectativa também. sintetizei imensos compostos e depois, na realidade, testei os compostos na bactéria e a bactéria, felicíssima, faz. a vida é um bocadinho frustrante, não é? Perdi tanto tempo a sintetizar tantos compostos, como é que é possível que ela Que ela continua continue viva? Mas pronto, faz parte. Tentamos abordar de outra maneira, existe outros compostos que podem ser feitos, mas pronto, realmente gerir esta frustração de ter estes resultados é um bocadinho desafiante, vá. Você dá uma aprendizagem inesperada. Assim, não é uma grande aprendizagem, mas a minha capacidade de lidar com as rejeições das revistas, porque eu, como fiz a tese por artigos, então nós temos de fazer a submissão. E de facto nós sabemos que a rejeição é sempre uma grande probabilidade. Então a primeira vez que eu recebi uma rejeição, senti que não tinha qualquer valor enquanto investigador e que o meu projeto e que o meu artigo não tinha qualquer valor. Mas depois a pessoa vai continuando, tenho que pensar muito, não sou a única, há quantas pessoas acontece esta situação e agora já quase que não me afeta, pronto, é só mais uma. Então acho que esta capacidade de lidar é algo que a primeira, sim, exato, e agora já, pronto, é mais uma. Eu tenho um colega que o primeiro artigo da tese de doutoramento ele foi rejeitado 18 vezes. Por isso. Exato, é é isso. E hoje em dia está publicado. Tá. Exato, Exatamente. é isso. E numa Agora revista que já- até é boa, portanto. Exato, é isso. Quando pensam depois do doutoramento, porque estamos aqui, uns já entregaram, estão à espera de defesa, outros estão prestes a entregar, ainda a fazer o vosso percurso. Quando pensam no depois do doutoramento, pensam quais são as vossas expectativas de futuro? Manter-se no rumo na área da academia, mudar de rumo? O que é que já pensaram, têm vindo a pensar? Sim, eu tenho vindo a pensar porque é o que toda a gente pergunta, não é? Eu recebo duas perguntas quase todos os dias, que é quando é que entregas o doutoramento, quando é que termina e o que é que vais fazer a seguir? Desde o primeiro dia em que Uau. comecei. E portanto é sempre uma... É pelo menos 3 anos, não é? Sim, exato. 3 anos que ouves a pergunta. Exato, muitas vezes. E ao início eu estava sempre um bocadinho, quando acabar eu logo penso nisso, ou seja, estar um bocadinho para a frente porque também não tinha bem ideia, ainda tinha acabado de começar, então estava a perceber como é que funcionava a dinâmica do doutoramento. Hoje em dia, e como já trabalho em investigação há algum tempo, portanto até antes de acabar a licenciatura tenho andado assim de projeto em projeto e fui trabalhando em várias coisas e percebo que é de facto uma área que eu gosto e portanto gostava de continuar a investir nessa questão da investigação e trazer um bocadinho de mérito para o papel do exercício na saúde. Sinto que é um bocadinho por aí. Pois, realmente é uma pergunta que ouvimos bastante vezes. Sim. Vais fazer Sim. assim, quando é que entregas? Já acabaste. Exato. Realmente aqui, pronto, também durante o meu percurso comecei a dar algumas aulas e quero manter esta parte do laboratório, pronto, gostaria de continuar na parte da academia, mas sabemos que não é assim tão linear e fácil. No meu caso também existe a possibilidade de ir para a indústria, realmente é uma coisa que me vejo também a fazer na parte do laboratório e ter uma parte mais de indústria e pronto, portanto são as duas hipóteses que eu meto em cima da mesa e que Seria tentar funcionar as duas? eventualmente se fosse possível, realmente se for para a indústria provavelmente é um bocadinho mais difícil, mas às vezes há alguns centros de investigação que têm aqui um meio termo e que pronto, acaba por ser possível conciliar as duas coisas. A mim já me fizeram também essa questão, claro. Agora já podes responder. Sim, agora já posso. Mas ainda não sei, não é? Isto agora até depender. Mas claro que a investigação, a vontade de continuar na investigação, apesar de todos os constrangimentos que nós temos, pelo financiamento, pelas oportunidades de seguir efetivamente uma carreira totalmente ligada à investigação, são mais limitadas, reduzidas, não há tantas oportunidades, mas de facto continuar aqui na investigação, eventualmente, se possível, envolver uma ligada à docência, sempre com esta visão de também promover e fomentar esta visão da investigação nos alunos. Acho que pronto, é algo que gostava de desenvolver no futuro. Falámos aqui do desenho de ser rejeitado em artigos, continuar viva.
há assim algum momento em que de facto ficaram tão desanimados que pensaram em desistir do vosso curso de doutorandos? Algo que vos fez mesmo pensar e refletir? Em desistir completamente, acho que não. Já tive momentos em que pensei que tinha que reformular tudo aquilo que tinha pensado Também fazer. passei, exatamente. Porque, pronto, ou seja, o problema, assim, a dificuldade que tivemos no projeto onde eu estou a fazer o doutoramento não era a questão das bactérias, era só a questão de recrutamento, ou seja, que não tínhamos pessoas suficientes para poder fazer as análises ou os testes ou tentar perceber a nossa questão, responder à nossa questão inicial. Então já cheguei a alturas em que pensei que tinha que mudar absolutamente tudo e se calhar fazer uma outra coisa que não tinha nada a ver, mas desistir mesmo acho que não. Pois, eu acho que no meu caso também, pronto, há aqueles momentos que se calhar pensamos bem, será que é isto que eu quero fazer? Mas acho que realmente chegar ao ponto de pensar em desistir, isso nunca aconteceu, porque realmente gosto de fazer ciência e, portanto, nunca cheguei a esse ponto. Sim, mas há sempre momentos mais pensativos e delicados e que nós repensamos um bocadinho. Será que é mesmo isto que eu quero fazer? Será que estou a ir pelo caminho certo? E é isso. Sim, eu no meu segundo ano recordo-me que fiquei desesperada ao ponto de quero reformular o meu projeto todo. Mas depois calmei-me, respirei fundo e pensei, bem, isto também não é um projeto, não tem de ser o meu projeto de vida, não é? Eu gosto do projeto que tenho, mas havia ali questões também pela maturidade que vamos desenvolvendo, o nosso desenvolvimento profissional e o nosso olhar enquanto investigador também se vai desenvolvendo, e então nós ficamos com esta vontade de alterar. Então continuei fazendo as alterações que podia e tendo em conta aquilo que também eram os meus interesses, mas também desistir na totalidade e disse não. Estava a falar porque nós propomos uma coisa quando começamos o doutoramento e muitas vezes o que acontece é que é natural, vai haver de ajustes. Exato, sim. Isso às vezes é difícil de gerir para nós que tínhamos uma expectativa. Acho que os projetos iniciais raramente são entregues. Sim. Nós às vezes temos uma saudável de querer fazer muito mais. Sim. Percebemos que em trabalho de campo que não é preciso nesse sentido. Sim, às vezes há questões que não dependem só de nós, não é? Aquilo que nós não podemos controlar, temos de aceitar, não é? Sim, nós inicialmente até tínhamos, portanto o projeto terminou com 2 intervenções e um grupo de controle, um grupo de espera, no nosso caso, porque as senhoras esperaram aquele tempo e depois tinham a intervenção a seguir. Mas o nosso projeto inicial, que foi submetido, tinha 4 grupos, que era um grupo de exercício, este grupo de aconselhamento, modificação comportamental, um grupo que tinha as 2 coisas e um grupo de controle. Só que com a dificuldade de recrutar participantes tivemos que deixar cair o grupo misto. E fica bom o projeto futuro, quem sabe? Pois é isso. Qual o maior orgulho do vosso processo? Ou seja, se olharem para trás, aquilo que vos orgulha mesmo até agora que desenvolveram, que criaram? Ter o artigo publicado. Mais do que submeter a tese, confesso, porque na altura a pessoa, quando está constantemente, no meu caso eu sinto que estava sempre, terminava um artigo, iniciava outro e a temática era sempre a mesma, então já estava, depois de escrever a introdução e a discussão era sempre, envolvia sempre a mesma temática, os mesmos domínios, então a pessoa já sente que já está naquela fase de querer terminar e submeter, e sente o alívio. Exato, mas acho que mais a publicação, não é, ver aquele artigo publicado depois das rejeições, não é? Acho que para mim foi assim um momento de orgulho. Eu acho que acaba por ser um bocadinho isso, ou seja, quando temos estas recompensas nós acabamos muito por pensar, será que o nosso trabalho, nós tentamos fazer o melhor, mas será que o nosso trabalho é suficientemente bom para publicar, etc. E quando nós vemos a nossa ciência ou a nossa investigação a ser recompensada ou com prémios em conferências internacionais ou mesmo a publicação de artigos, acaba por ser bastante gratificante. Eu vou para uma coisa que se calhar não tem nada a ver, mas porque eu gosto muito de ver o impacto da ciência que eu faço, não é? Que é com pessoas e tentar dar-lhes um bocadinho mais de qualidade de vida. E para mim, dos momentos que me deixou assim mais sensibilizada foi numa entrevista com participantes para perceber feedback da intervenção e etc. Uma delas disse que há anos que não conseguia abrir um frasco de doce sozinha, nem conseguia abrir um store sozinha, e que depois de ter feito exercício connosco conseguia fazê-lo sem ter que pedir ajuda. E então acho que isso deixou-me sensibilizada naquele momento. Mensagem muito importante também.
que mensagem, se eu vos pedisse uma mensagem para deixarem para futuros doutorantes, pessoas que vão agora começar o doutoramento ou que efetivamente tenham essa ideia e que tenham também aqui, como a Maria tinha a ideia de que um dia vou fazer, não sei quando, que mensagem é que gostavam de deixar a esses futuros estudantes de doutoramento? Eu diria que realmente, pronto, façam-no se acharem que, pronto, que querem mesmo fazer, e realmente ter uma boa rede de suporte, como já foi aqui falado, eu acho que é muito importante, porque realmente é um processo em que não tem que ser vivido solitariamente, obviamente, e portanto ter uma boa rede de suporte para nos ajudar e apoiar durante todo esse percurso é bastante importante. Eu diria também escolher bem os orientadores. Sim, porque há questões, e falo com outros colegas até de outro. Eu tive a oportunidade de ir, já agora aproveito tive a bolsa mista, então estive em Itália e conheci uns colegas que manifestavam muito esta ausência por parte do orientador. Eu acho que diria, de facto, até pode ser a pessoa mais competente naquela área, mas há outros fatores que são importantes na escolha do orientador, ter competências sociais e emocionais, não é? Ser uma pessoa que responda aos e-mails, que nos consiga dar apoio quando nós precisamos, né? Porque há fases do doutoramento em que nós vamos precisar de apoio, fazer reflexões, discutir, portanto ter essa rede de apoio nos orientadores é um fator essencial, diria. E façam terapia se for necessário. Sim, eu diria tentar equilibrar aqui um bocadinho o tema de interesse com um orientador que jogue bem connosco, portanto equilibrar aqui um bocadinho as duas coisas. E no meu caso, eu acho que assim dos fatores que me ajudou mesmo muito foi trabalhar em equipa. E acho que mesmo aqui no caso do colega que tem um projeto individual, mas como trabalha num laboratório com mais pessoas, também procurar não trabalhar sempre de forma isolada, apesar de termos um projeto individual, tentar procurar apoio também em colegas que estejam na mesma fase que nós. Uma palavra apenas para definir o vosso percurso, para terminarmos. Uma palavra. Uma palavra que é definir o vosso percurso e o vosso projeto. No meu caso, acho que é ambicioso. Ambicioso. Eu diria resiliência. Eu ia dizer isso, mas depois ia ser muito óbvio. Mas também é o trabalho mas da é rede. mesmo. Exato. Mas é que é. Desenvolvimento. Boa. Obrigado aos três por estarem aqui hoje, por terem feito esta partilha pessoal e das vossas experiências, das vossas vivências. De facto, o doutoramento é muito mais do que um grau académico, é muito mais do que publicarmos artigos, é um crescimento, um autoconhecimento, uma descoberta, é resiliência, são muitas vezes projetos ambiciosos, mas que de facto são, no fundo, descoberta. E fazer um doutoramento é, na realidade, contribuir para a ciência no nosso país, independentemente da área. Hoje tivemos aqui várias áreas e conseguimos perceber um bocadinho isso, mas não se esqueçam também de que fazer um projeto de doutoramento e desenvolver o nosso doutoramento é, na realidade, também estarmos com pessoas, trabalharmos em equipas e é fundamentalmente crescermos a nível pessoal e profissional. Obrigado a todos, obrigado aos convidados e vemo-nos no próximo Let's Speak About. Obrigado.